E como segunda-feira é o dia da semana, o dia internacional da dieta, a gente passa aí da conta no final de semana. Na segunda-feira, volta a cuidar da alimentação. A gente trouxe até o estúdio a nutricionista Joyce Pires, lá do Mundo Verde. Tudo bem, Joyce? Tudo bem. Para dar uma dica de um café da manhã super saudável, né, Joyce? Bom dia a todos. Eu trouxe vários alimentos aqui para dar dicas para as pessoas em casa e como montar um café da manhã saudável para o dia a dia, para manter o dia a dia todo com energia e disposição. E é importante ressaltar, né, Joyce, que as pessoas, principalmente o brasileiro, a gente não dá muita bola pro café da manhã, né? Não. Geralmente acorda ali em cima do laço, né? Pega o que tem ali na nossa frente para beliscar e sai de casa. Não se senta, né? Não come realmente o que precisa comer, o que vai dar energia aí pro resto do dia, né? Sim, as pessoas infelizmente estão muito com esse hábito e sempre aquela pressa toda, a correria que eu não dá tempo de comer. Então a gente acaba dando as dicas nos consultórios de como fazer um café rápido, prático, econômico, saudável. Então tem para todos os gostos e dá para manter uma alimentação saudável desde o início do dia, que é a mais importante. E é importante também porque a gente acaba apelando muitas vezes ali pro biscoito, porque é mais prático ali, né? E a fruta é muito importante também. Aqui tu trouxeste alguns elementos que são fundamentais aí. Daí para começar assim, ó, um café da manhã básico para todo mundo ser saudável seria o quê? O ideal, uma porção de fruta. Uma porção de fruta é uma fruta. Depende da fruta. Por exemplo, o mamão que nós trouxemos aqui seria metade de um mamão papai. Se for o Formosa, daí um pedaço só. Se for morango... Formosa é aquele maior. É, o maiorzinho. Se for o cacho de uva, em torno de 10 botãozinhos assim de uva. Então, depende da fruta, é uma porção, o ideal. E carboidrato, a gente sempre indica de 1 a 2 porções, que seriam 6 cookiezinhos, ou 2 fatias de pão integral, ou torradinhas. 4 torradinhas seria 1 a 2 porções de carboidrato. E sempre optando, escolhendo pelo integral. Pela farinha integral. Sim. Substituindo. Sempre substituindo pelo pão branco, porque o pão branco, além de não ser muito saudável, assim que tu come ele, a glicose já entra toda na célula e a pessoa novamente está com fome em torno de 1 a 2 horas no máximo. E um café com muitas fibras, tu demora um pouco mais para ter fome. Então, que é o ideal, comer de 3 em 3 horas, né? Ou seja, principalmente para as mulheres que a gente olha a tabela de calorias, né? E muitas mulheres olham assim, nossa, pão integral engorda até mais do que o pão que não é integral. Engorda. Mas ele mantém ali a saciedade, a pessoa fica com menos fome, né? Por muito mais tempo. Por muito mais tempo. Um longo período. Aí a tabela de caloria, ele é um pouco mais calórico realmente, mas não é tanto assim, não chega a 50, 60 calorias a mais. Mas as mulheres se assustam muito. Elas preferem muitas vezes o branco, né? E outra coisa que não pode faltar num café da manhã saudável seria a proteína. Então eu trouxe hoje o leite, que seriam 200 ml de leite. Eu dou preferência sempre por indicar o leite semi-integral, porque o integral ele tem mais gordura. E o desnatado, ele perde toda a vitamina A, porque ela é uma vitamina lipossolúvel, que ela está na gordura. Se tirar toda a gordura, então perde. Então eu devo tomar o leite? O leite e, de preferência, eu sempre indico o semi-desnatado, porque daí você não perde toda a vitamina e ele acaba sendo menos calórico que o integral. E o queijo sempre optando pelo branco, não por aquele queijo amarelo, né? Que tem muito mais gordura, muito mais calorias. É mais prejudicial para a saúde do coração, aumento de peso e tudo mais. E para quem eu não trouxe aqui hoje, mas para quem não pode consumir o leite porque tem intolerâncias, muita gente tem alergia também. Pode consumir o leite de soja. Daí pode ser um copo também. Então esses 3 itens não pode faltar no café da manhã saudável. E aquele suco de soja, ele substitui ou precisa ser o leite de soja? Tem que ser o leite de soja. O ideal é que seja o leite de soja, porque não o suco. Tu falaste, Joyce, sobre a questão da glicose, né? Que é importante a gente consumir o pão integral ao invés daquele pão branco, né? Sim. As frutas, a gente sabe que nas frutas tem muita vitamina, mas também tem carboidrato, né? E se a gente tira a casca da fruta, eu não aumento a minha glicose? Quando se tira a casca, tu perde um pouco das fibras. Então, para te consumir com a casca, tu tem que fazer uma boa higiene antes. Porque a gente sabe que se utiliza muito agrotóxico, então tem que fazer uma boa higiene antes de utilizar. Daí pode utilizar normalmente com a casca.
Mas é melhor com a casca, até pela questão das fibras. O ideal com a casca é em questão das fibras. As frutas, tem que consumir, deve ser consumido todos os dias uma porção. Se a pessoa está com muita pressa e não consegue naquele dia lavar, fazer a higiene, pode tomar um suco. A gente indica também sucos de frutas. E é importante, Joyce, eu variar, por exemplo, né? Tem pessoas que só gostam de banana. Ah, eu só gosto de banana, não gosto de maçã, não gosto de uva. Mas a gente sabe que cada fruta tem uma propriedade diferente. É importante eu variar. De manhã eu como uma banana, ali no intervalo, naquele lanche da manhã, como uma maçã. À tarde, opto por uma laranja. É bom eu ter essa variedade? É bom ter porque todas elas têm vitaminas e sais minerais, mas todas são específicas. Por exemplo, se eu for comer o mamão é rico em vitamina A. Se eu quero vitamina C para aumentar as defesas do meu organismo, eu vou optar pelo morango, que é rico em antioxidantes, e também vitamina C. Também pode ser o abacaxi, que é digestivo, maravilhoso para se consumir no café da manhã, para começar o dia já com o aparelho digestivo funcionando muito bem. Tem a maçã também, que é rica em pectina, que se encontra mais na casca. Daí então tu vai variando, um dia tu pode consumir a banana, outro dia a uva. Tem várias frutas, né? E a gente sempre recomenda consumir as frutas da época, porque as frutas da época estão na maturação boa, própria para consumo. Elas estão no ponto máximo de maturação. Essa época, que fruta que... Essa época é as frutas cítricas mais. Geralmente são as frutas que a gente precisa realmente do organismo. E de preferências da época. Daí. Então é a laranja, a bergamota, né? Bergamota, moranguinho, abacaxi... todas essas estão na época. E tem outras que são do ano inteiro, né? O mamão, por exemplo, é o ano todo, daí dá para te consumir. O mamão é ótimo para o intestino, é maravilhoso. E é ótimo para consumir no café da manhã também. Isso. E a Joyce trouxe uma receita aqui. O que é essa receita, Joyce? Essa receita nós criamos, é um suco antioxidante para as mulheres, assim, para toda a família sair assim, ó, bela de manhã já. Então é um suco... O antioxidante é bom porque elimina tudo que é toxina do organismo, tudo que é toxina. Né? É bom para combater o envelhecimento precoce. É bom a gente falar isso porque a mulher vai consumindo, entendeu? Claro. Emagrece, que é uma beleza. Então assim, ó, por que ele é antioxidante? Porque nós pegamos aqui o morango, que é rico em antioxidante, e aqui dentro eu já coloquei 200 ml de suco de cranberry. A pessoa pode comprar em casa o suco ou então a polpa. Pode ser qualquer um dos dois, não tem problema. O que é o cranberry? É a frutinha que vem da Europa, rica em vitamina C. E ela ajuda muito a combater infecções. É como se fosse uma acerola? Para quem vai comprar, como é que ela é? Parecida com morango? Ela é vendida bem pequenininha, vermelhinha, como se fosse ela tipo em passas. Uma uva passa, só que ao invés de ser aquela cor escura, preta, ela é vermelhinha. Vermelhinha. Tu pode comer também aquelas frutinhas, uma colher de sopa ao dia. Ela é maravilhosa para a saúde da pele, do cabelo. Super antioxidante. Tu já colocaste aí, o pessoal pode comprar em polpa ou comprar a frutinha mesmo. Isso, ou então o suco. Já vende. E aí colocaste o que aí? Aqui eu coloquei 200 ml do cranberry. Puro? Isso, purinho. E aqui, ó, eu tenho 6 morangos e meia maçã. Meia maçã. Junto com isso, eu vou colocar uma colher de chia. Que agora eu vou explicar o que é a chia. A chia é um cereal que ela é usada há muito tempo, desde os povos antigos, os astecas. Deixa eu ver se eu consigo ver, olha só que bonitinho. São umas bolinhas, parece um gergelim, né? Isso. Essa chia está sendo considerada hoje em dia o superalimento, porque ela contém muito ômega 3. Que é protetor das artérias e protetor cardiovascular, porque quem tem problemas de triglicerídeos, ela baixa muito. Uma colher de sopa ao dia equivale a 1 grama de ômega 3. Os médicos geralmente recomendam de 1 a 2 gramas por dia. Então, uma só dessa aqui não precisa comer mais nada de... E ela é semelhante à linhaça, não tem gosto? É para misturar mesmo? Essa aqui não tem gosto. Tu pode colocar, tu bate, tu não sente o gosto. Então, aqui tem mais ou menos isso, ou uma colher de sopa, né? Daí tu bate... Bater aqui. E tá pronto. Rapidinho. É um suco com pura vitamina, fibra, antioxidante, sim. E sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Se a pessoa gostar um pouquinho mais doce, ela pode adoçar com mel. Nós recomendamos o mel.
Mas sabe o que é interessante? A maçã, ela já adoça. Daí... A maçã, ela deixa o suco bem docinho, então não precisa de açúcar, não precisa de adoçante. Que bom. Tu trouxeste aqui uns... Eu achei que tu fosse até colocar aqui. O que são esses outros elementos Esses outros elementos são assim, ó. O que dá para inserir no café da manhã para ficar ainda mais nutritivo? Pode, claro. O que pode ser colocado? Além da chia, que está sendo considerado um novo alimento, um super alimento, eu trouxe a quinoa. A quinoa também é um cerealzinho. Ela é vinda Eu achei que fosse aveia. Não, é quinoa. É parecido. Essa aqui, a quinoa, ela é rica em fibras, vitaminas. E essa aqui também é boa para o intestino. Aí eu posso misturar a quinoa como, assim? Essa aqui tu pode tipo de alimento? Misturar no café da manhã com iogurte, por exemplo, se tu quiser. Como se fosse aveia mesmo. Nesse iogurte aqui, ó, que é um substituto do leite, se alguém quiser, né? Ó, iogurte com granola, ó. Com granolinha, que seria o carboidrato, daí não precisa comer o pão. Eu poderia até colocar uma colherzinha de quinoa aí dentro. Ou de chia, misturar bem, porque não tem Se eu como, eu posso fazer, por exemplo, assim, Joyce, né? Claro, tirando o pão, como tu falaste. Colocar uma fruta, misturo uma fruta, coloco o iogurte e a granola, e esse é meu café da manhã. Maravilhoso, perfeito. Uma fruta, proteína e a granola, que seria o carboidrato. E aí eu não coloco mais nada. Não precisa, daí tu não precisaria. Teria as vitaminas, sais minerais e o grupo maior, né, que é carboidrato e proteína. E aquele... Esse aqui é a linhaça. Essa aqui é bem conhecida das mulheres, né? Essa aqui também é um grãozinho que tem a escura, a linhaça marrom. Esse é uma linhaça diferente, eu achei que parece um... Essa aqui é um pozinho. Uma aveia. Essa aqui é o pozinho. A linhaça tem dois tipos, a marrom e a dourada. A dourada é um pouco mais concentrada em ômega 3, mas a diferença é muito pouca. Então, quem quiser comprar no supermercado pode optar pela... Tanto faz a marrom quanto a dourada. E é fácil de encontrar esses elementos todos, assim? E em casas especializadas de produtos naturais. No supermercado é mais difícil de encontrar. No supermercado já é mais difícil. Então, e o mel, tu trouxeste o mel ali como uma opção para quem gosta de um pouco mais doce o suco. Ou até colocar no iogurte. Isso, porque a gente sempre diz que açúcar evitar ao máximo. Ao máximo, que puder evitar de açúcar. Então, para quem já gosta, tem aquele paladar que gosta do mais doce. Aí põe um pouquinho. Aí coloca um pouquinho. Isso. E a linhaça, que é só lembrando as mulheres também, né? Ela diminui os sintomas da TPM, que é muito importante. Importantíssimo, viu? Ela contém lignana, que é uma substância. Chegar em casa vai ter linhaça. A linhaça pode até ser consumida no almoço também, ou qualquer horário. Na linhaça tu pode empanar um bife, pode colocar sobre a salada, a chia também e a quinoa, tanto faz. Mas no café da manhã é bom, porque daí tu já começa o dia bem, né? Bacana, tendo criatividade. Então, relembrando para quem ligou a TV agora, a gente está dando uma dica de um super café da manhã, um café da manhã super saudável. A Joyce, no Mundo Verde, está dando essa dica pra gente. Então, é importante que a gente tenha esses três elementos, né? Vitamina, que são as frutas, né? Proteína, que a gente encontra no queijo branco, né? No leite também. E o carboidrato, que é o pão branco, ou se a pessoa quer não consumir o pão, né? Coloca ali a granola com iogurte e alguma fruta, que já é um super café da manhã. Já é um super café da manhã. Daí a gente pode montar para todos os públicos, né? Público econômico, público prático, público que quer um café mais elaborado e aquelas pessoas que têm muita pressa, né? Aí dá tempo de... E é importante a gente ressaltar, né, Joyce, que quem quer emagrecer não deve pular as refeições. As pessoas pensam assim, nossa, eu vou comer menos, vou pular o café da manhã e pular o jantar, só vou comer ao meio-dia que vou emagrecer. Não. É errado. É errado. O corpo, ele tende a economizar muito energia. O metabolismo desacelera. Desacelera, fica devagar, tudo fica devagar dentro. E daí, além do mais, quando a pessoa sai sem tomar café da manhã, ela fica o resto do dia com mau humor e às vezes nem nota. Cansaço, irritabilidade. E aí todos esses sintomas têm a ver com o café da manhã reforçado e nutritivo. E sem contar que come muito mais no meio-dia, Come né? muito mais. Se tu pular essa refeição, no meio-dia tu vai comer, a tendência tu vai ingerir muito mais alimento. Joyce, adorei te receber aqui no programa. Obrigada. Muito obrigada pelas dicas e os teus contatos da Mundo Verde, para quem quer conhecer a loja, né? Receber alguma orientação nutricional. Para quem quiser conhecer a loja, receber alguma orientação, porque eu fico lá das 16 horas até as 22, dando atendimento ao público e explicando a importância da alimentação. O contato é telefone 51 3028 2234. Aí a loja ela fica no Shopping Moinhos de Vento, né? Perto do Parcão. Bacana. Tá Muito obrigada pela presença. A gente vai para o intervalo e volta falando das unhas degradê. Fica aqui comigo.